Fala, nação rubro-negra, vamos que vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Vamos acompanhar aqui agora os comentaristas aqui do Troca de Passe, programas da Sport TV, eles dando aí a opinião desse jogo sobre Flamengo e Grêmio. Flamengo que jogou uma barbaridade aí contra o Grêmio, lá na Arena do Grêmio, deu um show o nosso Mengão e vocês vão estar acompanhando aqui agora. Também tem o Thiago Maia falando sobre essa polêmica aí, né, do Mauro César, que ele fala que o Flamengo escolhe jogos. Você vai acompanhar aqui agora a resposta do Thiago Maia para os repórteres. Então fique até o final para você acompanhar todas as notícias e informações do Flamengo. Mas antes disso eu peço que você se inscreva no canal rapidinho aqui para estar fortalecendo a gente. Também deixa aquele like e deixa um comentário aí, pessoal. Você tá vendo esse vídeo? Deixa aquele comentário aí pra gente estar batendo aquele papo maneiro. Então é isso, vamos para o vídeo. A palavra craque tem que ser contextualizada, senão a gente vai chegar à conclusão que só quem joga no City, no Bayern de Munique e no Real Madrid são craques. Não é assim. O Everton Ribeiro é um craque total. Renato Augusto, terça-feira, Renato teve uma Augusto é atuação um de craque craque. total. Então, assim, o Everton, não tenho dúvida nenhuma de botar esse carimbo nele, o que ele já fez no futebol brasileiro e há quanto tempo ele vem fazendo. O Everton tem 10 anos de domínio do futebol brasileiro. Ele foi o grande jogador do Cruzeiro, campeão em 2013. O grande jogador do futebol brasileiro naquele 13 e 14. título de 13, ele foi sem dúvida. E quando ele volta, ele tem uma passagem pelo exterior que é irrelevante, diante de uma carreira gigantesca. E quando ele volta ainda melhor, sendo protagonista de um time incrível que é o Flamengo já por 5 anos. Então, o Everton é maluco. E havia um debate se era necessário ele vir, porque o Flamengo tinha acabado de contratar o Diego, precisa do Everton Ribeiro, não precisa. Era um debate, se você olha de hoje, ele é ridículo. O tempo passa para todo mundo e um clube com poder financeiro do Flamengo tem mais é que se preocupar e ir atrás das melhores opções possíveis no mercado. O Claudinho, por exemplo, se vier, é um jogadoraço. Claro. Uma hora o Everton Ribeiro vai parar de entregar o que ele entrega. Então o Flamengo tem que ter já mapeadas as opções. Mas hoje ainda, jogando Não no parece Brasil, perto esse dia. Não parece nada perto esse dia. E essa saída que o Henrique Que falou bom, né? dos dois volantes do Flamengo, essa mudança em relação ao jogo de sábado tem tudo a ver com a presença do Felipe também, né? A quantidade de vezes que ele foi para dentro, para receber por dentro, para iniciar Mas vocês acham que essa diferença do que foi o empate com o América, e assim, acho que o Flamengo achou o empate, né? O América dominou o jogo. Empate. Segundo tempo, né? O primeiro tempo foi... O Flamengo foi um pouquinho melhor, mas o segundo tempo foi assustador, assim. Assustador. O desempenho do Flamengo. O Se o América ganha, tá tudo certo. Tudo certo. Aliás, assim, o placar moral poderia ser 2-0 América no segundo tempo, tranquilamente. Vocês acham que a diferença de sábado para quarta-feira são ajustes táticos, a entrada do Felipe Luiz? Porque quando eu falo do Flamengo no Brasileiro, não é achismo, são números. A última rodada que o Flamengo liderou de Campeonato Brasileiro 2020. foi de 2020, que aliás é a única... liderou duas rodadas em 2020, são as duas últimas. De lá para cá, o Flamengo sequer esteve na ponta do Campeonato Brasileiro. E decidindo as Copas. Foi vice-campeão da Libertadores com o Renato, campeão da Libertadores com o Dorival, campeão da Copa do Brasil. Então é um time que nas Copas joga um futebol muito diferente daquele que ele exibe no Campeonato Brasileiro. As melhores exibições do Flamengo do Sampaoli foram contra o Fluminense, o 0-0, na Copa do Brasil, o primeiro jogo. O segundo jogo também, né? Também foi bom. 2-0. Isso E contra não o é Atlético- do clube. Posso dar essa informação. Contra Isso o Atlético Paranaense. não é uma decisão do clube. Não é. Posso garantir, é uma agora- informação e ontem? segura. Que a direção do Flamengo é incomodada, frustrada com a campanha no Brasileiro. Não é uma ordem que vem de cima, não, vamos priorizar as Copas, como muita gente pode acreditar. Não é. Trago uma informação. Não é. Não, tanto que a as própria gestão do escalações- futebol acha que o desempenho no Campeonato Brasileiro é muito abaixo do que devia ser. É muito abaixo do que devia ser. Não, porque no ano passado, por exemplo, você via nas escalações do Dorival que havia uma intenção de poupar os jogadores para as Copas. Se era uma decisão do Dorival ou do clube, não sei. Mas era evidente olhando as escalações. Você olhava o Flamengo jogava com o time reserva do E a Campeonato Brasileiro. frustração que o São Paulo demonstra Agora não. no Campeonato Brasileiro também, nos jogos. Ele tem E- demonstrado essa frustração. Sábado não foi É diferente. uma decisão que não pode ser tomada no primeiro turno de um campeonato de pontos corridos. Nunca. Não, a ele tá decisão sendo- de nesse caso, o priorizar Flamengo tá tentando jogar Mas o o próprio Campeonato São Paulo ele reconhece que o time tem uma chama diferente para mata-mata. Ele fala na coletiva também. Fala, esses caras sabem jogar esse tipo de jogo. Esses caras encaram melhor esse tipo de jogo. E acho que é natural. Tem alguns elencos que são assim mesmo. Mas aí Não é o ideal. É claro que o Flamengo tem elenco para brigar. Você abriu falando isso. O elenco forte do Flamengo respalda muito mais um campeonato de 38 rodadas do que um mata-mata. Até porque, Henrique, e a gestão de futebol do Flamengo sabe isso. A maneira de você se impor na qualidade do seu elenco é nos pontos corridos. Na Copa você fica sujeito a um erro de arbitragem,
a uma jornada infeliz. Você pode dominar um adversário e como o Flamengo entende até hoje, que jogou melhor do que o Palmeiras na final da Libertadores e por causa de um escorregão de um jogador e gols perdidos acabou perdendo aquela decisão. O mata-mata você está sujeito ao acaso. E nos pontos corridos não. Nos pontos corridos é para prevalecer o grande elenco. E o Flamengo não tem conseguido prevalecer, onde na teoria era para ele estar dominante no Brasil. Uma explicação possível. O Flamengo nos últimos 2 anos passou por mudança de treinador no início do campeonato nacional. É aquele momento de carência ali, que os caras têm que entender o novo modelo, tentar aplicar aquilo da melhor maneira possível e aí a oscilação vem. Aí você consegue ganhar um jogo em casa, por exemplo, e depois perder fora de 4-0 para o Bragantino. Eu acho que até encaixar o trabalho dos treinadores, o campeonato já caminhou e nos últimos anos você tem sempre alguém que desgarra. Em 21, o Atlético em algum momento enfilera vitórias, antes da virada do turno abre uma frente. Ano passado, o Palmeiras. Esse ano também tem o Botafogo. E o Flamengo me parece encaixar agora. Mas o Flamengo teve algumas chances ano passado de reduzir a vantagem para 2 pontos. O jogo contra o Palmeiras em São Paulo. O Ceará no Maracanã e ele acabou empatando. O Flamengo ano passado foi uma escolha, se não da direção da comissão técnica. O Flamengo escolheu as Copas porque usava um time B bem competitivo, bem bom, mas não eram seus principais jogadores. E quando viu também meio que a vaca ir pro brejo no Campeonato Brasileiro fez uma escolha. Sim, agora eu tô com o Henrique e amplio. A direção é culpada, embora não seja uma culpa, né, dolosa, aparentemente, porque ela quer priorizar o Campeonato Brasileiro, mas ela não tem sabido fazer. Porque quando você troca os treinadores, o teu trabalho está sempre precisando de adaptações. O jogo da Copa, ele é uma urgência. Sim. Ou você vai ganhar esse jogo, ou você vai ser eliminado. Ou você vai ter um bom resultado, ou você não vai ter outra chance. O Campeonato Brasileiro, claro que precisa de regularidade, claro que os pontos perdidos, quando você soma, criam um abismo, mas é bem ou mal onde você pode ainda fazer alguma experiência, observar alguma tentativa. Num calendário que te tira muito tempo de treinamento, o Campeonato Brasileiro, quando você não tem essa regularidade do início, do meio e do fim do trabalho de um treinador, vira meio que não. E como o Flamengo não tem laboratório Copa, ele tem menos trabalho ainda. Vou fazer uma pausa nesse necessário. assunto. Não sei se isso surpreende vocês. Dê uma olhada na quantidade de gente nesse momento no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, para receber o Luan, cara, que está de volta ao Grêmio. São imagens ao vivo, ele deve chegar por volta de 1h30. É um jogador que no Grêmio teve 2, 3 temporadas espetaculares, uma delas sendo o craque de uma Libertadores da América, sai pelas portas dos fundos do Corinthians e volta abraçado pela torcida do Grêmio. Vamos ver qual será... Muita criança ali, né? Muita gente criança. jovem, muito Que adolescente. o Luan vai conseguir retribuir desse carinho todo que ele recebe no retorno ao Grêmio. Um jogador que talvez seja a pior contratação da história do Corinthians no custo-benefício. Eu estou surpreso até pela forma como o Grêmio está cuidando do anúncio, né? É um anúncio cuidadoso, de não o retorno de um ídolo. O retorno de um jogador precisa ser recuperado. Vamos tentar recuperar o ser humano, né? Não é o jogador ali, né? E até o fim do ano, né? Até o fim do ano, até Um dezembro. acerto até o fim do ano, que indica que também o Grêmio trata com muito carinho, mas também trata com desconfiança, que é uma desconfiança que tem que ter. Natural, claro. Né? Com um salário muito baixo, assim, Agora, em comparação ao que ele ganhava. Eu acho bacana pela coisa humana. Eu acho legal ver um cara que é um ser humano antes de ser um jogador, ser recebido, talvez onde ele tenha se sentido melhor na vida inteira dele, recebendo algum tipo Mas de você carinho. acha que essa gente que está aí para dar um calor humano ou está aí porque acha que ele pode de novo jogar o que ele jogou? Eu acho que essa gente está aí por gratidão, porque o Luan foi um dos melhores jogadores do título da Libertadores, porque fez bastante pelo Grêmio enquanto esteve em campo, embora quando saiu do Grêmio já em baixa, começando uma fase de baixa. Agora, Ele foi o grande jogador da Foi o melhor- Libertadores, ganhou o grande o prêmio jogador de da Rei da América, América. foi campeão olímpico. E eu acho legal isso. Eu acho que idolatria passa por isso, por você relevar algumas coisas, não todas, né? Tem limite. Mas no caso do Luan, eu não vejo nada que possa ter ferido essa idolatria que a torcida do Cara, Grêmio e também, é claro, estou tentando interpretar, jamais vou conseguir entrar na cabeça do gremista que está lá. Mas me parece óbvio também que passa pela carência que o Grêmio tem hoje no seu elenco. E aí, vou elogiar o Grêmio, cara. Porque com todas as dificuldades que ele tem de elenco, voltando da Série B, não vamos perder isso de vista. O Grêmio ano passado estava jogando a Série B, como o Bahia, como o Vasco. E olha como o Grêmio está. Na vice-liderança do campeonato. E olha como os outros que estavam na Série B estão. E o Grêmio ser, nesse momento, vice-líder do Campeonato Brasileiro com um jogo a menos... O único que não virou SAF, entre os 4 que subiram. Né?
Cruzeiro, Bahia, Vasco e Grêmio. Todos já subiram como SAF, né? É o único que mantém a sua gestão. Verdade. E aí você vê como o Grêmio está hoje na classificação do campeonato, na frente do Flamengo, com um jogo a menos. Assim, o que aconteceu ontem é o normal de um duelo entre Grêmio e Flamengo. O anormal é o Grêmio ser o vice-líder do Campeonato Brasileiro. É muito mérito. Mas eu esperava que o Grêmio, eu concordo com o Henrique, eu esperava que o Grêmio desse mais trabalho ao Flamengo ontem. Eu achei que o Grêmio foi facilmente envolvido, assim. Talvez tenha sido o pior jogo do Soares no ano, não por desempenho dele, mas por falta de oportunidades mesmo, de a bola não chegar, de ele não ter com quem dialogar quando a bola finalmente chegava. Eu esperava um pouco mais do Grêmio, esperava que o Grêmio oferecesse mais resistência e incomodasse mais. O Grêmio aqui no Maracanã, no jogo do Campeonato Brasileiro, teve 25 finalizações. Jogou muito melhor no Maracanã do que ontem. Exato. O Grêmio perdeu 2 jogos nos últimos 2 meses. Contra o Flamengo no Maracanã e contra o Botafogo em casa. E nos 2 jogos o Grêmio jogou bem. Sem dúvida. Acho que principalmente com bola. Se você comparar o jogo com o Botafogo, é com bola. Até porque, como o número de finalizações engana, até procurei as estatísticas para comparar os jogos. O Botafogo finalizou mais que o Flamengo no jogo contra o Grêmio. Ontem. Mais que o Flamengo ontem. Mas o Grêmio, no jogo contra o Botafogo, teve uma produção ofensiva muito boa. O PR foi um dos principais jogadores em campo. Isso que eu acho que o Flamengo tirou do Grêmio ontem. Isso, finalizações claras de dentro da área, com não é chute de qualquer lugar. O único chute certo do Grêmio é do Vidiaçante. O Flamengo é que acabou gerando todas essas distâncias no time do Grêmio, do qual eu também esperava mais, e concordo contigo sobre a observação geral do Grêmio. Acho que a temporada é bem acima, e acho que a entrevista do Renato, não sou fã das entrevistas do Renato, mas a de ontem eu aplaudi no Troca de Passes em todos os sentidos. Ele é muito consciente quando elogia o árbitro, quando elogia o Flamengo, quando elogia o seu próprio time e quando fala que o objetivo do Grêmio no início da temporada é ir para a Libertadores e que isso seria um grande troféu para a torcida depois do que aconteceu com o Grêmio na Série B. Agora, claro, ele está disputando ainda 2 títulos. Talvez a partir do dia 16 só o Campeonato Brasileiro. E vai brigar, e está brigando bem. Do potencial de vocês, e agora vocês vêm para uma partida que realmente pode ter sido a melhor de vocês no ano. Uma foi numa Copa, outra foi num campeonato. É uma coincidência? Como é que você vê essa diferença, às vezes, da intensidade da atuação do Brasileirão para os Copas? Cara, isso aí é bem bastante polêmico, porque o pessoal fala que a gente escolhe campeonato, a gente não escolhe campeonato nenhum. A gente sempre respeita todas as equipes, mas a gente sabe que todas as equipes que vêm contra o Flamengo vai vir para ganhar, vai vir para dar a vida, né? E tem que tirar isso da cabeça, escolhe a Copa, escolhe o jogo, isso nunca teve aqui desse lado. A gente sempre vai dar vida a todos os jogos, o Brasileirão é muito difícil, né? Mas a gente tá ali, a gente tá em terceiro, a gente não tá lá embaixo, a gente tá no meio, a gente tá brigando também ali em cima e esperar aí os da frente aí dar uma escorregada e a gente chegar pra cima. Lá ele, né? Falou ali agora há pouco que o que mudou em relação à última partida, né, contra o América, e foi a bronca do treinador, né, em relação a essa. Então teve a bronca do treinador com um resultado ruim no Brasileiro, e agora no vestiário, como foi o clima no vestiário depois desse resultado? A gente fica feliz pelo resultado, né? Como eu falei, é muito difícil jogar aqui dentro da casa do Grêmio, né? Pelos jogadores que eles têm também. O Renato conhecer bastante o nosso time, né? O auxiliar dele ali até brincou comigo falando da minha direitinha. Eu falei, vou fazer o gol hoje. E graças a Deus a gente saiu com um resultado positivo, mas não tem nada a ganho. A gente vai sempre respeitar a equipe do Grêmio, né? Agora é descansar para o próximo jogo do Brasileiro. Valeu, gente. Então é isso, nação, mais um vídeo aqui muito top aqui pro nosso canal, mantendo você sempre bem informado. O Thiago Maia aí mandou a letra, né, pessoal? Falou que eles não escolhem jogos, mas você aí, acredita? Flamengo, escolhe os jogos ou não? Eu quero saber a opinião de vocês aí. O que vocês acham se o Flamengo realmente tem aí essa escolha aí de jogos, né, que o pessoal costuma falar. Eu, na minha opinião, cara, eu acho que é uma coisa muito consciente, assim, deles, os jogos, entendeu? E eu acho que eles se dedicam melhor, assim, nas Copas. Mas eu também quero saber a sua opinião. Então é isso, pessoal. Daqui a pouco tem muitos vídeos. Acompanhe aqui o canal, se inscreva, deixa o like, ativa o sininho, pessoal, para você poder receber todas as notificações aqui do canal, tá beleza? Te espero no próximo vídeo. Saudações rubro-negras. Valeu!